Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game. Esse é o programa número 23. A gente está aqui com o José Rocha, que todo mundo chama de Zé também. Ele é CIO da Dália, tem mais de 20 anos de mercado financeiro. A gente estava falando aqui um pouco antes que nossa vida já se cruzou quase aí no mercado. Trabalhou no CS, foi gestor de várias gestoras independentes e fundou a Dália, uma das principais gestoras de ações, em 2017. A Dália aqui é famosa, né, não só pela boa performance dos fundos, mas também pelas cartas muito bem escritas. Depois a gente vai falar sobre isso. Queria te agradecer, Zé. Tudo bem? Tudo bem, Renato? Queria agradecer pelo convite. Bom dia, Luiz. Obrigado, Nord. É um privilégio enorme estar aqui, podendo falar com vocês hoje. Muito bom. Luiz, e aí, tudo certo? O Luiz está aqui do meu lado, vai me ajudar com as perguntinhas, acompanha a história da Dália desde o começo. Tudo bem, Zé? Como é que você tá? Acho que é o melhor contador de histórias que eu conheço. Cara, sensacional também. Ótima performance também e um sucesso no mercado. Então, muito obrigado por ter vindo também. Valeu. Obrigado. As cartas é o Irai que escreve, né? Então, ele tá até ali sem aparecer nas câmeras hoje, mas... Ele fugiu, a próxima vez a gente vai intimar ele. Isso, ele escreve brilhantemente bem mesmo. Então, mérito do time que tem as ideias e dele que consegue destilar aquilo em 2 páginas no final de todo mês, né? Muito bom. Aliás, isso é uma boa sugestão para o pessoal que gosta de mercado financeiro, quer entender, quer virar gestor, quer virar analista. Eu aprendi muito me cadastrando nos sites ou pedindo para os pais dos meus amigos que eram investidores grandes me mandarem, porque naquela época era quase que um sigilo mandar as cartas, né? Então eu aprendi muito lendo. Sugiro que todo mundo que gosta de mercado financeiro quer entender melhor tese, quer entender melhor a gestora e principalmente se você investe no fundo da casa, né, acompanhe as cartas de gestores, né? Zé, a gente gosta sempre de começar esse programa falando sobre o jeito Dália de investir ou o jeito Zé de investir, né? Eu queria que você começasse explicando um pouco qual que é o teu framework, né? Assim, como que você definiria o jeito Zé Rocha de investir? Legal. A forma como a gente faz lá na Dália é sempre colegiado, né? Não tem lá o time de gestão é muito experiente, então a gente tem um processo de decisão que ele é horizontal. A gente toma as decisões juntos, né? Como é que a gente pensa? Normalmente, quando você vê as pessoas falando de investimento em ações no Brasil, o que ela imagina? Eu vou encontrar aquela ação, aquela determinada empresa específica que, por suas próprias características, está indo super bem, e não importa o que aconteça no resto do mundo, ela vai conseguir descolar de tudo e vai subir por causa disso. O investidor mais famoso do mundo que faz desse jeito é o Warren Buffett. E, é brilhante. A gente tenta fazer também desse jeito lá. Porém, não é a única forma de fazer. Em países emergentes, e o Brasil não é exceção, o macro global acaba tendo um peso muito importante na dinâmica das ações. Então, você entender o ponto do grande ciclo macroeconômico global, que a China se encontra, que os Estados Unidos se encontram, o que vai acontecer com o petróleo, o que vai acontecer com os juros no Brasil, ele acaba tendo um impacto bastante relevante no preço das ações aqui também. Então, quando você junta isso, o investidor que faz isso mais conhecido do mundo desse jeito é o Jorge Soros. O que a gente tenta fazer lá na Dália é juntar os dois mundos. Você tenta olhar o micro assimétrico como o Warren Buffett olha, você tenta olhar o macro global como o Jorge Soros olha. Guardadas as devidas proporções, obviamente, porque são talvez os 2 investidores mais famosos do mundo. E nesse bate-bola entre o macro e o micro saem as ideias de investimento. Muito bom. Eu tava vendo o Faria Lima colocar aquele post, né? Falou, o Fed não liga muito para sua tese micro, né? Acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Assim, em países emergentes em geral, agora no desenvolvido também, mas em emergente em geral, você tem um deslocamento de taxa de juros muito grande, né? A gente sai de um juro de 2 para 14 num piscar de olhos, né? Isso tem um impacto de custo de capital gigante também, né? Que causa esse tipo de problema, né? Sim, você pode botar até alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, vamos supor que o Brunão, nosso sócio lá na Dália, pega e fala assim, eu estou gostando de Multiplan porque o resultado vai ser bom, eu estou achando que o meu lucro é 10% acima do que eu vejo o mercado achando para o ano que vem, e por causa disso eu acho que a gente deveria comprar.
Só que empresas de shopping, por exemplo, elas acabam sendo influenciadas de uma maneira muito pronunciada pelo que acontece com juros, em particular a NTN-B. Então, se você tem o lado macro sugerindo de que a NTN-B, a taxa de juros, poderia abrir, isso é um vento contra a posição de Multiplan. Então, você conjugar essas duas coisas, normalmente você poderia chegar a uma conclusão do tipo: legal, o Multiplan é bom, mas a NTN-B eu acho que os juros vai abrir, eu vou ter uma posição menor por causa disso. Se você acha que Multiplan é bom e a NTN-B vai fechar, aí você tem os dois ventos apontando para o mesmo lado. Nessa hora você bota uma posição com maior convicção, uma posição maior. É um negócio que a gente tenta fazer normalmente desse jeito. Legal. E assim, agora, assim, essa pergunta também pode ser, dado que você tem um mandato mais flexível, assim, por que não comprar a própria NTN-B? Poderia ser uma alternativa, né? Legal. A gente faz isso. Se você estiver achando que os juros vai fechar e que a Multiplan é ruim, você compra a NTN-B. Não tem por que investir na ação diretamente. Ou uma utility direto, né? Ou, se você estiver achando que uma utility é melhor, você compra aquela determinada utility. O mundo perfeito é quando você consegue alinhar as duas forças. Tanto o macro, de achar que os juros é bom de comprar a NTN-B naquele determinado momento, quanto o micro, de achar que a empresa está indo incrivelmente bem. Quando as duas coisas se alinham, é que é diferente. Legal. As oportunidades são melhores. Legal. O Zé, você estava falando aqui um pouco antes também, né, da tua visão macro, e eu acho que você tem uma visão bem legal aí do que você acha que vai acontecer, o que você está olhando, né, lá para fora, e o que você está vendo principalmente, já que a gente está falando de juro aqui, você tem uma visão bem interessante a respeito do que pode ser o juro ex-ante o ano que vem, o juro real ex-ante. Talvez o pessoal que não entende, você pode até ajudar o pessoal explicando o que é isso. Mas em março do ano que vem a gente pode ter um juro aí real de quase, né? Quanto você falou? 11%, né? Explica um pouco o que é esse teu cenário e qual que pode ser o impacto que a gente pode ver aqui em termos de precificação de classe de ativo, né? Bons ventos para a bolsa, enfim. Queria que você contasse um pouco pro pessoal isso. Tá. Um negócio que chamou muito a nossa atenção no ano passado foi o seguinte: em junho de 2021, quando você olhava a expectativa de inflação dos economistas no Focus, era de 5% para o ano inteiro. No meio do ano passado, a expectativa para o ano inteiro era de 5%. Terminou o ano em 10%. Esse é um negócio que... como é que pode, né? Num país que nem o Brasil, que tem um exército de caras, que trabalha pra caramba, inteligente pra burro, que fica medindo o preço do tomate real time na feira, tentando calcular a inflação, por que a inflação, como é que pode a inflação ser revisada de 5 para 10, numa janela de 6 meses? É porque os caras são bobos? Não, esses caras são espertos pra burro. O mais provável é que tenha acontecido choques que são de incrível... muito difícil de você prever esses choques. E quando você começa a analisar o que aconteceu, você teve 3 cagadas que foram muito pronunciadas, né? A primeira delas, as pessoas esquecem, mas o Covid ele pegou de fato aqui no Brasil foi em fevereiro do ano passado. De fevereiro a julho morreram 3 mil brasileiros por dia. Esse é um negócio que a gente acaba ficando meio insensível com o passar do tempo. Mas 10 aviões, né? É isso. Durante 6 meses caíram 10 aviões por dia no Brasil. Esse troço foi muito custoso para a sociedade. Desgraça pouco é bobagem, né? Então, além disso, você teve a pior seca dos últimos 100 anos. O pessoal lá do Paraná sofreu para burro com isso. E quando você traduz isso para o economês, a bandeira preta de energia elétrica aconteceu pela primeira vez em todos os tempos no ano passado. A conta de luz foi para a Lua. E teve um terceiro choque, que você viveu um choque de petróleo exacerbado por uma guerra. Quando você traduz isso para o dia a dia das pessoas, a gasolina foi para R$7. No final das contas, o que causa muitas das surpresas inflacionárias é isso. As pessoas falam de inflação, muitas vezes, o IPCA, o CPI, como se fosse um negócio meio etéreo. Meio esotérico, né? Só que o que causa surpresa inflacionária nos nossos estudos é transporte, que é petróleo, Sim.
Energia, que no caso brasileiro a matriz é hidrelétrica, e comida. Só que mesmo comida acaba sendo uma combinação entre chuva e preço de implemento agrícola, que é a base de petróleo. Se essas 3 coisas sobem para caramba, a inflação sobe para caramba. E como é muito difícil você prever chuva, muito difícil você prever petróleo, em particular o preço de uma guerra, você entende por que a revisão foi feita do jeito que foi feito. Quando você pega e traz isso para a situação que o Banco Central brasileiro se encontrou, o Roberto Campos não faz chover. O Roberto Campos não controla o preço do petróleo, muito menos a guerra. O Roberto Campos não faz o porto na China reabrir enquanto os outros estão fechados por causa do Omicron, causando gargalos nas cadeias produtivas mundiais. Qual é a única coisa que ele faz para segurar a inflação? Ele promove um choque de juros para tentar segurar o câmbio. O juros subiu de 3, 4 para esses níveis de 13, 14. Quando você entende desse jeito e você começa a olhar para frente, começa a aparecer algumas coisas que são diferentes. Alguns números que são importantes. Quando você olha a expectativa de inflação no Focus para junho do ano que vem, imagina que a gente pegou e viajou no tempo, a gente está em junho do ano que vem. A gente olhou para os últimos 12 meses e viu quanto foi o IPCA acumulado. É aproximadamente 3,8%, 3,9%. Esse número é importante de ter na cabeça. Quando você pega e olha o relatório de inflação do Banco Central, o modelo de inflação brasileiro, dentro de um cenário que é razoavelmente plausível na nossa visão para 2024, ele é de 2,8%, 2,9%. No início do ano que vem, vai ter uma reunião do Banco Central que pode ser parecido com algo mais ou menos assim. Olha, a partir de agora, o nosso horizonte de política monetária não é mais 2023, é 2024. Quanto que o modelo de 2024 está dando? 2,9%. Quanto está o Selic? 13,7%. 13,7 menos 2,9 dá uns 10,8. 10,8 de spread entre a taxa de juros e a inflação projetada para o ano de 2024. Isso é o juros real ex-ante de um país. Quanto é o juro real neutro do Brasil, Renato? Por volta de 5, vai. Isso chama muito a nossa atenção. O que é curioso é que esse número está nos modelos, está no relatório do Banco Central, está na projeção do Focus. Não é uma coisa fora do consenso. É fora do radar, não é fora do radar, né? Não é fora do radar, mas a gente vê pouca gente falando sobre isso. Dependendo do contexto do resto do mundo, vai chegar ali em março, abril do ano que vem, pode acontecer um negócio diferente com o Selic aqui no Brasil, né? E esse negócio tem repercussões muito profundas, né? A gente pode ver cortes agressivos e aí você tem toda uma dinâmica de juros mais baixos sendo um vento a favor de quase todas as classes de ativo mais arriscadas, vamos dizer assim, né? Sim, Quer ver um negócio que é diferente? O nosso trabalho, ele acaba sendo muitas vezes... Você tem que pensar no que vai acontecer no futuro. Então, tem uma série de riscos que as pessoas normalmente tratam como se fossem riscos negativos. E é verdade, você tem que se preocupar com eles. E basta abrir o jornal que você vai... Você vai achar alguns. O que a gente, às vezes, acaba achando que são pouco enfatizados são os riscos positivos. Sim, é verdade. Então, vamos fazer um exercício aqui de tentar traçar um cenário diferente do que pode acontecer para os próximos 6 a 9 meses. Você divide o mundo em 4 caixinhas. Brasil, que a gente falou um pouco, China, Estados Unidos e Europa. Se você pegar a China, ela está sofrendo com Covid-0, os caras estão em lockdown lá desde, basicamente, março, abril desse ano.
E isso está acontecendo durante um período de desalavancagem do setor imobiliário chinês. Isso ajuda a explicar por que o minério de ferro, que chegou a bater $125, hoje está 88, e isso afeta a Vale do Rio Doce. Recentemente, semana passada, o chanceler alemão ele visitou a China, depois da recondução do Xi Jinping ao poder, e ele voltou, junto com ele nessa visita foi o cara que é o presidente da BioNTech, que é a fabricante de vacinas. O chanceler alemão ele saiu de lá falando que os estrangeiros que moram na China eles iam poder ser vacinados com vacinas à base de mRNA, que é o que a BioNTech fabrica. Será que depois do inverno chinês, que acaba ali entre fevereiro e março, não vai ter uma produção conjunta, produzindo localmente na China a vacina da BioNTech, e isso faria a China reabrir mais ou menos em março do ano que vem? Isso é um negócio legal de você pensar. Quando você pega e vai para os Estados Unidos, está subindo os juros, talvez ano que vem tenha uma desaceleração da economia, você pode discutir se vai ser uma recessão, quão profunda será. Eu já vi vários episódios aqui que vocês fizeram, que todo mundo aborda isso, a gente não precisa entrar aqui nisso novamente. Mas um negócio diferente, tentando olhar o mesmo fato por uma perspectiva diferente. Quando você olhava antes do início da subida de juros, os caras mais hawkish, eles achavam que os juros nos Estados Unidos tinha que ir para aproximadamente 5%. 5, mais ou menos. 5, 6. 5, 6, não sei o quê. Quando é que os juros nos Estados Unidos vai bater 5%? Agora, quase aí. Março. Então quase aí. Em março do ano que vem, o Fed Funds americano ele vai estar acima do CPI corrente. Será que em março do ano que vem o Fed vai dar uma parada? Que dá um rally importante para as bolsas, né? Isso. E você vai para a Europa. O principal problema da Europa atualmente é a guerra. Nas últimas 2 semanas saíram algumas notícias na mídia mencionando de que está tendo uma tentativa de apaziguamento dos ânimos, tanto do lado americano, do lado europeu, quanto do próprio Zelensky, que ele deu uma entrevista faz 2 dias. Qual que vai ser o desenvolvimento da guerra nos próximos 3, 4 meses? Você pode ter um cenário daqui a 3, 4 meses em que o Brasil está com juros real ex-ante de 11. Você pode ter um cenário onde a China talvez reabra em março, os Estados Unidos para de subir os juros em abril. E se Deus permitir, a guerra tem um apaziguamento dos ânimos na Europa. A Bolsa Brasileira está 7 vezes PI. E aí, essa era a pergunta seguinte, assim, dado esse cenário que é positivo, né? O que são os principais cavalos aí para a gente apostar de que... De novo, a ideia que você falou que é muito legal, que é de risco, né? Como se expor aos bons riscos, né? A gente acha que o que a gente gosta no momento nos fundos são... O que a gente gosta estruturalmente, para dizer a verdade. Brasil a gente acha de forma geral melhor do que a média e é muito barato. A gente acha petróleo interessante. Houve um período grande de falta de investimento nos últimos 10 anos, por uma série de razões. E ele acaba servindo como hedge de geopolítica de guerra. E até acaba sendo favorecido por esse case de reabertura da China, né? Se a China volta para o mercado, o negócio vira, né? Assim, você tem uma demanda enorme, né, no meio do caminho aí. Sim, é um negócio interessante porque aquela história de somar fatores. Se você tem uma pressão para cima por falta de investimento e você tem a China reabrindo, aumentando a demanda, nesse caso as duas forças pressionam para cima, né? E apesar de conjunturalmente, no curto prazo, a gente está zerado em Estados Unidos, no médio para o longo prazo a gente acha que tem que ter Estados Unidos. Estados Unidos é uma porrada, tem uma série de vantagens estruturais em relação aos outros países que acumulam ao longo do tempo. Então,
as 3 coisas que a gente acha importante de ter seria, que a gente fica monitorando, é Brasil, petróleo e Estados Unidos. É isso. Qualquer hora de trocar Brasil por Estados Unidos ou não? Não necessariamente. Diversificar um pouco o Brasil para Estados Unidos seria o ponto. Porque, conjunturalmente, o S&P, a Bolsa lá, parece cara, vai ter uma desaceleração da economia. Então, a gente acha que por um horizonte de 6 meses a 1 ano, talvez aqui a gente acha que tem risco também, mas aqui é melhor. Mas, de repente, uma forma de explicar que os Estados Unidos é bom e caro. Né? Então, em algum momento, quando ele for bom e menos caro, talvez seja o momento de diversificar um pouco para ter mais Estados Unidos. Um pouco menos Brasil, um pouco mais Estados Unidos. Isso que eu te perguntar, assim, você acha que o Brasil, né, toda essa questão do risco positivo, que é a opcionalidade, é boa quando você tem margem de segurança, né? Que aí você paga, né, é bem pago para correr o risco positivo e o risco negativo, né? Você acha que o Brasil ele é barato o suficiente para mesmo se tiver um grande problema lá fora andar? Ou seja, a gente consegue sobrepassar todo o problema ruim e ainda assim andar? O Brasil consegue descolar do resto do mundo? Depende do tamanho da cagada. Assim, se o petróleo for para 200, enquanto a gente está conversando aqui, é difícil de descolar. Se tiver a China ficar em lockdown por 5 anos, é difícil de descolar. É tudo um balanço de riscos, onde tem riscos negativos e riscos positivos. E entre esses riscos, você pondera o tamanho da tua posição olhando o preço. O Brasil parece barato. Os juros parecem alto demais, a moeda é competitiva, a bolsa está 7 vezes PI. Tem ventos contras e riscos? Tem. Mas se as coisas ajudarem um pouquinho no mundo, aqui está bem posicionado, na nossa opinião. E, obviamente, a gente acha que o governo é incentivado a fazer as coisas certas do lado fiscal. Se o governo tiver uma âncora fiscal minimamente crível, o negócio está bem alinhado aqui, na nossa opinião. Sim. Legal. Bom, você tocou num assunto aí que eu acho que era até bom a gente ouvir um pouco da visão de você, aquela visão mais otimista, né? Eu particularmente vejo alguns elementos positivos, mas acho que vai ter muito ruído, inevitavelmente, né? Como é que você imagina que vai ser a condução de política econômica, já que você olha bastante essa parte macro e tentar calibrar aí os possíveis riscos, né? A gente já viu aí algumas principais sinais do que a gente pode ter daqui para frente em termos de política econômica e principalmente endereçar a questão fiscal. Mas você estava comentando aqui sobre como que o Brasil passa essas eleições diferente em termos de quem vai governar cada casa e quem vai ter influência em cada região, né? A gente tem uma coisa que ficou muito claro, desculpa, já no primeiro turno, né? Ficou muito claro que o bolsonarismo ganhou, né? Ou a direita ganhou, né? Muito forte, né? Em todas as casas e principalmente nos principais estados. E o Bolsonaro não ganhou. E ao contrário disso, o Lula pareceu mais forte do que o petismo, né? Então o PT saiu muito enfraquecido, a esquerda saiu muito enfraquecida desse primeiro turno já, e também em segundo turno. Mas o Lula me parece ainda um personagem muito forte no Brasil, né? Como que fica a condução de política e de fiscal, política econômica e fiscal do Brasil daqui para frente, a tua visão? E o fiscal a gente acabou chamando o Pércio Arida e o Nelson Barbosa pro mesmo time, né? Isso explica bem a situação. Assim. Assim, né? Bom, a questão dos desenvolvimentos de curto prazo, você tem que ir monitorando à medida que eles acontecem. A nossa última carta, a gente falou sobre restrições de longo prazo. Tem um livro muito bom que se chama Geopolitical Alpha, de um cara que se chama Marco Papich, que ele fala da teoria das restrições, que em democracias, os países, os políticos, eles acabam sendo reflexos do que a sociedade quer. Faz sentido. Porque em democracias, quem elege o político é a sociedade.
Então, ela acaba sendo um reflexo um pouco atrasado do que a sociedade quer. Quando você olha isso, vale a pena lembrar, para pensar mais em médio e longo prazo. No Brasil está acontecendo um negócio meio diferente, que vale a pena, em 2018 dá para ver isso mais claramente. Em 2018 você tinha uma eleição que era plebiscitária para presidente, em que você tinha o Ciro, a Marina, o Haddad, você tinha o Bolsonaro e o Alckmin. E era muito difícil você saber quem que ia ganhar. A gente gastava um baita tempo todo dia discutindo isso e era inconclusivo. Até que teve um momento em agosto, que a gente achou um livro que se chama The Fourth Turn em inglês, em quarta virada em português. Esse livro ele foi escrito por 2 historiadores americanos, o Neil Howe e o William Strauss. Esses caras são os caras que eles inventaram o termo millennials, para vocês terem uma ideia. E esses caras eles têm uma visão sobre a história que é diferente do senso comum. O senso comum entre os historiadores acredita que a história é linear ao longo do tempo, que os fatos se desenvolvem de uma forma não correlacionada entre si ao longo da história. Esses caras acreditam que a história é cíclica, que ela se repete de tempos em tempos. De quanto em quanto tempo, períodos que variam de 80 a 100 anos. Por que 80 e 100 anos? Porque é a expectativa de vida média do ser humano. Eles dividem a vida do ser humano em 4 fases, que é a infância até os 20 anos, a juventude até os 40, a maturidade até os 60 e, segundo os caras lá, a velhice após os 60 anos de idade. De forma que a geração que comanda o país normalmente é a geração que está entre os 40 e 60 anos de idade. Ela não consegue deixar de ter sido influenciada pelos fatos históricos que aconteceram nas suas respectivas infâncias e juventudes. Por isso que os ciclos se repetem. Com essa visão da história, eles recontam a história inglesa, de 1500 e pouco, até a história americana moderna. E você vê muito claramente, o ciclo vai, o ciclo vem, o ciclo se repete, e de novo, e mais uma vez. Quando a gente viu isso, a pergunta óbvia era, será que isso funciona no Brasil? E no Brasil, apesar de ser um país... Cada país tem sua peculiaridade e o Brasil é uma democracia mais nova, mais volátil. Tem algum padrão aqui. A gente conversando com alguns professores de histórias, amigos nossos, eles ajudaram a gente a tentar entender isso no Brasil. Se você for ver, a Primeira República Brasileira ela demorou aproximadamente 30 anos. Depois disso, teve a Era Vargas e a República Liberal Populista, que demora mais ou menos 30 anos. Depois vem os militares com 1964. Aqui cabe um parêntese. Por que durante muito tempo ninguém podia ouvir falar de milico no país? Porque as pessoas que estavam no comando do país tinham sofrido durante a sua infância e juventude com o regime militar. O marco do fim do regime militar no Brasil é a promulgação da Constituição de 1988. 30 anos depois de 1988 dá 2018. Coincidência. Naquele momento, se você pega um gráfico das eleições majoritárias no Brasil, como é que você tinha de 1988 até 2018? Você tinha votos para centro e para centro-esquerda e 0 votos para a direita. A partir de 2018, o negócio virou 50-50. Você vê isso claramente nas eleições de 2018, só que você vê isso agora também. A Câmara dos Deputados é de maioria de centro-direita, o Senado é de maioria de centro-direita, os governos dos estados são de maioria de centro-direita, a presidência é de centro-esquerda. Em democracias, e por isso que a gente concorda com a descrição que você deu, Renato, de que o Lula é maior do que a esquerda, o Bolsonaro ele é menor do que a direita. Essa é uma descrição muito boa para você resumir essa situação que a gente tem hoje no país. Dado que o presidente não governa sozinho, você precisa negociar. E tem menos poder hoje também. Tem menos poder, e por causa da teoria das restrições, que no final das contas, o mandato que a população deu
para os governantes atuais, tanto na presidência quanto na Câmara, no Senado, é um mandato de centro. Deveria trazer equilíbrio na nossa visão. Vai ter idas e vindas, vai dar friozinho na barriga de vez em quando. O Brasil é assim. Mas o Brasil é aquela história do aluno nota 6, né? De que, no final das contas, ele passa de ano raspando. É o que a gente acha que vai acontecer, né? Por causa disso. Você acha, então, que aos trancos e barrancos a gente pode, talvez, esperar um governo menos esquerdista por uma questão de como está a estrutura mesmo montada aí das casas, por conta dessas restrições todas, e aí a gente pode ver, partir aí principalmente esse ponto aí que você falou de inflexão aí de março do ano que vem, a gente pode começar a ver alguns sinais mais positivos, né? Sim, a gente acredita, a gente está monitorando isso de perto. Assim, tem riscos? Tem. Pode acontecer coisas ruins? Pode. Mas o preço é muito bom. O Brasil, historicamente, tira 6. E as restrições políticas existem, na nossa opinião. A gente viu alguns episódios que vocês gravaram aqui também falando sobre isso em detalhes. Se as coisas desenrolarem minimamente para uma normalidade no mundo, onde a China reabre, os Estados Unidos para de subir os juros, a guerra caminha para um cessar-fogo, está 7 vezes pior a bolsa. O juros real ex-ante está 11. Então, o mercado parece um pouco menos tolerante, né, com barberagens fiscais. Assim. Você vê o que aconteceu no Reino Unido, você olha assim e fala, cara, quando se esperaria que você teria uma abertura de juros daquele tamanho num país desenvolvido, né? Se você faz uma barberagem muito grande política aqui, para onde que vai o câmbio, né? E para onde que vai o juro? E a popularidade emburaca, né? Então você tem você tem um espaço também menor, né? Eu acho que, assim, alguns países, né, é mais legal, acho que esse impacto. Você vai para a Europa, né, a maioria das pessoas tem algum dinheiro investido, a maior parte da população tem dinheiro investido em bolsa. Nos Estados Unidos, 50% da população investe em bolsa. No Brasil, é uma parcela muito pequena. Uhum. Por uma série de razões, é claro. O Brasil, 90% das pessoas não tem nem ainda poupança suficiente para poder começar a pensar em investir em bolsa. Mas por uma questão da dinâmica de preço das coisas, quando o mercado faz barberagem, né, o Fed fica andando meio que com as mãos atadas, porque ele tem medo do impacto de quanto a bolsa cai, e impacta isso na sensação de patrimônio das pessoas, né? No Brasil, acho que a única variável que faz as pessoas sentirem isso é o câmbio. Que é assim, um câmbio que sobe, acho que mexe muito Brasília lá, né? Olha, o câmbio está disparando, o Brasil está ficando mais pobre e tudo mais. Acho que na classe política isso tem algum impacto. Nas empresas, evidentemente, o Brasil ainda importa muita coisa. O brasileiro da classe média tem a sensibilidade de que ele não vai poder viajar, mas ainda assim é um bem de luxo. Uhum. Mas eu acho que essa sensação, assim, o accountability, né? A gente conseguir realmente fazer o governo fazer barberagens e isso gerar um impacto imediato em precificação de ativos no Brasil, esse impacto ainda é muito pequeno, né, comparado com outras economias, né? No caso brasileiro, a gente acha que se pega no câmbio, como você descobriu, e isso acaba se manifestando na inflação. Sim. Inflação alta é muito ruim para a popularidade de qualquer político. Então, Mas tem um lag, né? Tem um lag. Tem um lag que às vezes isso vai ter um impacto de 12, 18 meses lá na frente, né? Sim. E quanto a gente vê... Não, isso 18 meses talvez não, mas 6 meses, 12 meses. Acho que o impacto imediato na poupança das pessoas, acho que isso traz uma cobrança muito maior de um governo fazendo alguma besteira. Né? Ô Zé, nessa linha do cenário que você traçou aí, né, uma casa que tem uma cabeça bastante macro, né, para operar o micro, queria que você falasse aí das principais convicções de vocês hoje, né? Como que, baseado nesse cenário aí, onde estão as maiores assimetrias, né? Você falou que bolsa vocês gostam, mas eu queria que você entrasse aí mais um detalhe, assim, quais ações comprar, quais ações vocês estão mais... Comprar não, quais ações vocês estão mais otimistas, porque juntam bem essa parte do macro com o micro. Legal. Vamos assim, toda pessoa tem que fazer o seu dever de casa, não é recomendação de investimento, tá? Só falando
do nosso, tá? Do que a gente está gostando. A gente acha que o setor elétrico ele é interessante. Você pega e olha uma Eletrobras ou uma Eneva, são 2 nomes que a gente gosta. A gente acha que tem um upside muito bom e tem um downside relativamente controlado. Se os juros cair, melhor ainda, porque essas empresas acabam tendo uma conexão macro com a NTNB. Então, são 2 nomes que, dentro do setor de utilities, energia elétrica, a gente gosta. A gente tem uma posição de menor agora de Sabesp, que faz sentido. A gente acha que tem um processo político, um tempo para acontecer de caminhar para a privatização, mas a gente acha que o Tarcísio vai seguir esse caminho, e se isso acontecer, o upside ele é bastante significativo, né? Outra coisa que a gente gosta e que ajuda até a fazer uma carteira... A gente gosta no individual e que torna a carteira mais forte. A gente gosta de PetroRio e PetroRecôncavo. Eu sei que o Bruce vive falando de PetroRio aqui. A gente concorda. Por que é legal? Porque, pelo que ela é, mesmo ela tendo subido recentemente, ela está operando a 3 vezes Price to Cash Flow 2024. Dá 33% talvez de Free Cash Flow Yield. Boçalidade, né? É barato pelo que ela é, o cara está entregando, e se o preço do petróleo sobe, que é um risco, pode acontecer, ela se beneficia. Se o preço do petróleo sobe muito, ele pode atrasar o primeiro corte de juros aqui no Brasil. Isso daí tende a atrapalhar um pouco empresas tipo do setor elétrico, mas beneficia a PetroRio. Então é legal, você tem um negócio que o todo é maior do que a soma das partes. Se você junta empresas que você gosta, que se beneficiam da futura queda de juros e que tem suas idiosincrasias positivas, porque muito upside e pouco downside, se você junta isso com outras coisas no outro lado que ajudam a proteger alguns riscos, tipo PetroRio e Recôncavo, você tem um portfólio que é mais robusto. Mais balanceado. É mais balanceado. Ele aguenta. Se der um problema no petróleo, você ganha na PetroRio provavelmente, e você pode perder no curto prazo no resto. E se as coisas seguirem mais ou menos como estão durante 6, 7 meses, é possível que você ganhe nas duas. Né? Então, e você faz algum hedge para carregar essa carteira? Não? Como é que você vê esse lado? Os hedges estão caros hoje? O principal hedge para a gente hoje é petróleo. É um negócio, Luiz, que às vezes é pouco... As pessoas falam pouco como se fosse hedge, né? Mas hoje o petróleo subir, ele é pela razão ruim, né? Então, ter coisas ligadas a petróleo é um hedge. Se você encontrar coisas que têm upside micro ligadas ao petróleo, você tem de novo aquela história das 2 forças positivas somando para o mesmo lado. Então, o principal hedge hoje seria petróleo. Os outros hedges a gente acha difíceis nesse nível de preço. Durante 4 anos a gente era comprado em bolsa e comprado em dólar lá nos esse é um negócio que é interessante. De 2018 até janeiro de 2022 a gente foi comprado em bolsa e comprado em dólar. E que deveria ser um contrassenso para as pessoas, né? Porque as pessoas acham que é um hedge, né? E aí, como é que essas coisas andam juntas? Como é que andam juntos? E esse negócio é curioso, porque você viu uma narrativa que era mais ou menos assim. Olha, depois que passar a greve dos caminhoneiros, o dólar vai cair. O dólar subiu depois da greve dos caminhoneiros. Depois, dependendo de quem ganhar a eleição, o dólar vai cair. Deu Bolsonaro, o dólar subiu. Depois que passar a reforma da Previdência, o dólar vai cair. Passou a reforma da Previdência, o dólar subiu. Depois que acabar a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, o dólar vai cair. Acabou a guerra comercial, o dólar subiu. Durante a pandemia, os Estados Unidos imprimiu a maior quantidade de dólar da história da humanidade, e o dólar vai cair porque o dólar vai perder o status de moeda de reserva do valor no mundo. E subiu infinitamente. O dólar subiu infinitamente. Por quê? Porque esses fatores estavam errados?
Não, na nossa visão, pelo menos. É porque tinha uma outra coisa que era mais poderosa, que sobrepujava todos esses fatores, que eram os juros. Durante 20, 30 anos no Brasil, o principal produto de exportação não era nem soja nem minério de ferro, juro real. Em 2018, por consequência de várias coisas, entre elas as reformas anteriores, você teve armadilhas dos juros altos sendo desmontada no Brasil. Os juros caem de 13, 14 para 2. Nesse momento, o dinheiro do gringo que estava aqui, que entrava aqui só para comprar títulos da dívida pública, vai embora. Quando isso acontece, o dólar sobe. Só que ele sobe por uma razão boa, que a armadilha dos juros altos foi desmontada. Em janeiro desse ano, não dava mais para fazer isso. Por quê? O juro voltou a ser infinitamente alto, né? É isso. O Brasil hoje, quando você olha o câmbio, você tem termos de troca, commodities em patamares muito bons. O Brasil é competitivo. Quem tiver conhecido que trabalha com agronegócio, os caras estão nadando de braçada, né? A balança comercial está em 70 bilhões de dólares, é a balança comercial mais positiva de todos os tempos. Você não tem problema de balança de pagamentos. E você tem, dentro de 3 meses, você vai ter um juros real ex-ante de 11% em cima da moeda. Então, o real, do mesmo jeito que a bolsa é barata 7 vezes PI... Carregar o dólar é muito duro. Carregar o dólar é muito duro. A gente Mas acha que é para baixo. essa é a minha dúvida, né? Tava acontecendo isso com a Marília até ontem, né? Quando você reduzir esse diferencial de juro lá fora, a gente tem provavelmente o Brasil deve começar a cortar juro quando o mundo ainda está aumentando o juro. Quando esse diferencial de juro reduzir bastante, né? Então você ter lá um juro no Brasil de 10, 9 e um juro lá fora ainda por volta de 5%. Será que isso não é um vento contra muito forte para real, assim? É um vento contra, mas quando chegar lá, aí começa a ter um vento contra. Existe uma certa reflexividade entre isso, né? Os juros ele pode cair na medida em que a moeda ficar controlada. Sim. A moeda fica controlada na medida que os juros é alto. Então é aquela história do Tostines, né? Sim. Então, existe, não é uma matemática 100% exata, tem uma tentativa e erro nisso daí. Mas dados os níveis atuais, tá torto. Assim, é competitivo nesse nível. E você ganha um carrego bastante alto. Sim. E até te perguntar um negócio, Zé, que você também falou dessa questão do Brasil de centro e essa história de que a história meio que se repete, né? A gente meio que vê uma história se repetindo muito no Congresso e com o fiscal, né? A gente, né, eventualmente tem um governo um pouco melhor, né? O próprio governo Bolsonaro, né, foi um pouco assim, né? A gente teve um começo até que, né, com coisas interessantes, depois a gente viu o Congresso, querendo ou não, roubando cada vez mais parte do orçamento, aí começa os 20 bi aqui, 30 bi aqui, daqui de repente, não, o teto já não é mais teto, o teto tem buraco, e aí começa toda essa história do fiscal novamente, né? E o Brasil se repete essa história, né, frequentemente, e faz com que a gente tenha os ciclos sejam muito curtos aqui, né? A gente tem 2, 3 anos, aí vem uma desgraça, 2, 3 anos, a gente volta mais ou menos para essa mesma história. E aí que eu queria entender um pouco de você, dado todo esse cenário que você comentou, o juros eventualmente pode vir a cair, a gente está barato. O Brasil hoje, você encara mais como um trade de 1, 2 anos? Ou é um ciclo maior de 4 anos, por exemplo? É difícil essa pergunta, Luiz. A gente acha que o Brasil sacode, mas dá muita oportunidade. Quando você compara com o resto do mundo, você vê, por exemplo, olha o que aconteceu na China recentemente, né? Tipo o setor de tecnologia, o setor de educação, tomou um raio pulverizante, né? Olha o que aconteceu na Europa recentemente. A grande aposta geopolítica da Europa nos últimos 10 anos era: eu vou comprar energia barata da Rússia, eu atinjo a paz através do comércio. Esse negócio foi por água abaixo. Então, o Brasil, de certa forma, é independente em comida, independente energeticamente, está longe da bagunça da Europa, é uma democracia que funciona razoavelmente bem, não é tão bom contra os Estados Unidos, mas também não é tão ruim contra outros lugares que tem por aí. Os relatórios aqui da turma, do Bruce,
da Marília, você vê os upsides das ações que são, muito interessantes, né? Você olha assim, caraca, Iguatemi, Multiplan, quando você olha o preço por metro quadrado dessas coisas, é abaixo do custo de você construir um novo. O Iguatemi ele opera na nossa conta abaixo do CEPAC, não é nem a construção do novo. Ele é a autorização para você construir na Faria Lima, por metro quadrado, ela é mais cara do que o Iguatemi está operando na Bolsa hoje. Então, assim... Isso é uma coisa legal pra gente falar depois. Dessas assimetrias bizarras. Então quer dizer que hoje, se você comprar o Iguatemi na bolsa, você tá pagando mais barato do que você comprar um CEPAC, só o CEPAC para construir o Iguatemi de novo. Isso, isso. O Iguatemi é um negócio interessante, de uma forma simplificada, tá? Até pelo tempo. O Iguatemi hoje, ele tem um aluguel que ele é 60% acima do que ele era em outubro de 2019. 60%. As pessoas às vezes falam desse número como se fosse uma coisa normal. Não é. É incrível. Você tem que parar para refletir sobre isso. O Iguatemi é impressionante, porque tem uma pandemia. O brasileiro rico para de gastar em Miami, onde é que ele vai gastar? Tem um choque de juros. O brasileiro rico, o Selic vai de 2 para 13, o brasileiro rico fica mais rico ainda. Onde é que ele vai gastar o dinheiro? Sim, no Brasil, no Iguatemi. Tem uma guerra, o preço de commodities vai para a lua, soja, café, açúcar. O fazendeiro rico do Brasil fica mais rico ainda. Onde é que ele vai gastar o dinheiro? Vai gastar Rolex no Iguatemi. Não tem, né? Não tem, mas tudo bem. Vocês estão com dificuldade até de prender o riso, né? Não, pior que no Rolex ele não vai conseguir comprar, porque não tem no mundo inteiro. Mas assim, comprar nas marcas de roupa, assim, só pra pontuar. Mas essa posição privilegiada do Iguatemi, né, tem um poder de marca muito forte, né? Assim... Depois pede, quem tiver curiosidade, pede. Tenho certeza que o Luiz, o Renato vão ficar felizes para burro de mandar um relatório sobre Iguatemi para a turma. E ver o preço por metro quadrado. O CEPAC, que é a autorização que está operando na Bolsa. O CEPAC, que é a autorização para construir na Faria Lima, está R$18 mil. É muito legal olhar isso. Legal. Não, maravilhoso. Muito bom. Ia perguntar uma outra coisa, Zé, que eu tava vendo um dado, mas aí global, né? Não é brasileira, pra gente falar um pouco de global também, que é sempre interessante. Um pouco desse fenômeno do housing. A China tá com problema de housing. Você olha as taxas de mortgage dos Estados Unidos, subiram acho que 500 bases desde que começou a subir juro. Tudo bem que lá boa parte da taxa é pré-fixada e tudo bem e tal, mas a gente tem outros lugares no mundo que não, né? Que assim, você pega uma Nova Zelândia, Austrália, outros países que tem parte relevante aí dos mortgages né, pós-fixado, né? E você vai aumentar isso consideravelmente. Você vê esse problema de housing global, tem alguma coincidência entre eles? Ou isso pode virar um problema ainda maior do que é hoje? Isso pode ser... É uma preocupação, sim. Esse tipo de inflação que a gente viu no Brasil aqui, o Roberto Campos ele tem um gráfico muito interessante na apresentação dele, que ele mostra a diferença da... inflação brasileira menos a inflação dos países desenvolvidos. E você vê lá em 2015, a inflação brasileira estava na lua e a inflação dos países desenvolvidos estava aqui embaixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em 2015 a inflação que a gente via aqui ela era majoritariamente por razões locais. Eram cagadas nossas que a gente estava fazendo. Quando você pega e olha esse gráfico ao longo do tempo e olha hoje... a diferença da inflação brasileira contra os outros países do mundo está num dos menores níveis de todos os tempos. O que isso quer dizer? Essa inflação ela é majoritariamente por razões externas. Tem uma série de países que têm suas fragilidades, que uma delas é essa que tu mencionou, tem o mercado de hipotecas e de financiamento imobiliário com taxas pós-fixadas, que quando você tem um surto inflacionário, o Banco Central daquele país tem que subir os juros, ele está fazendo um aperto com esteroides no setor imobiliário daquele país. Você mencionou, acho que
Inglaterra, né, que os caras foram tentar fazer um pacote de estímulo fiscal lá e o mercado, as taxas de juros dos títulos longos deles lá reagiram de uma forma atípica, né? Então, o resto do mundo tem dificuldades. Então, seria uma forma de fazer. A forma como a gente vê, de repente, uma forma simplificada é: a China parece ser barato e ruim, a Europa é barato e ruim, os Estados Unidos é bom e caro, o Brasil é razoavelmente barato, tem desafios, mas é menor do que os outros países. Tá? É um nota 6 ali. Isso, é o que a gente acha que vai acontecer. Vai sacudir, vai dar frio na barriga, a gente vai falar, ih, caraca. Agora vai pro buraco. Só que os guardrails históricos vão voltar, a gente acha que eles vão continuar funcionando. Uma coisa que é legal falar para as pessoas é que, assim, dificilmente você vai conseguir comprar bons ativos a bons preços quando o cenário for muito positivo. Então, até converso com alguns amigos que são meio malucos assim, por dados não padronizados e tudo mais. Eles falam que hoje, né, você consegue medir pela quantidade de inserções na internet palavras-chave relacionadas a pessimismo e otimismo econômico e político, né? E a gente está assim, num nível de pessimismo muito alto se comparado a outros. Assim, eu acho que você vai ter sempre, na Bolsa brasileira principalmente, comprar quando... E aí o Buffett fala muito isso, né? Quando tá o barulho dos canhões, né? Quando tem som dos violinos, dificilmente você vai comprar bons ativos a bons preços, né? A gente acha que as pessoas, naturalmente, todo mundo quer ganhar nos próximos 3 meses, né? A gente também quer. Vocês também querem, com certeza. Com certeza. Mas quando você olha os caras que fazem isso de uma forma bem sucedida ao longo do tempo, não é assim que eles tentam fazer. Eles levam isso em consideração, sim. Mas, por exemplo, o Warren Buffett, quando perguntam para ele o que ele faria diferente na carreira dele, ele não fala que teria comprado mais Coca-Cola ou comprado mais Apple. Ele fala que ele teria começado antes. Só que ele começou com 13 anos. Né? Dos 100 bi que o Warren Buffett tem hoje, 97 bi ele ganhou após os 65 anos de idade. Para pensar nisso, né? 97% do que o Warren Buffett tem, ele ganhou depois de 65 anos de idade. Qual que é a habilidade que ele tem? Ele investe com equilíbrio, com disciplina, com matemática. E ele tem tempo, né? Teve tempo, né? O tempo. Se ele compra ativos bons, baratos, no preço certo, com matemática, o tempo joga ao seu favor. Mas é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é diferente. Mais ou menos. Olha o Luiz Barsi. Como é que o Luiz Barsi faz? Mesma coisa. O Luiz Alves Paz de Barros, como é que ele faz? Como é que o... Lírio Parisotto, enfim, tem um monte. Lírio Parisotto, grandes empresários como o seu Jorge Gerdau, Rubens Ometo, como é que o cara faz? Ele tem uma perspectiva mais de longo prazo, né? Então, você tenta acertar o curto prazo, óbvio que você tenta, mas o teu horizonte tem que ser um pouco mais longo, né? Seria uma forma de encarar isso. Sim. E tem essa tentação do home broker também, né? Acho que o Rubens Ometo, quando ele fala assim, eu vou comprar esse ativo aqui, ele fala, cara, porque esse negócio vai dar dinheiro em 15 anos, e aí tanto faz, né? Não é que ele fica olhando o valor do que ele comprou hoje, sem dúvida. Amanhã, o home depois de amanhã. O home broker deu muita acessibilidade, mas gerou uma ansiedade nas pessoas bizarras, né? E comprar... E deu uma acessibilidade também ruim, de você poder comprar qualquer coisa. Exatamente. Literalmente comprar qualquer coisa. Você vai lá e compra uma coisa que você nem sabe o que é. Dificilmente você investiria num negócio de um amigo seu sem gastar 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas tentando entender, avaliando se aquele negócio é bom, se você está pagando o preço correto, se aquela pessoa é hábil o suficiente para tocar. Agora, quando você permite que a pessoa, em poucos cliques, vá lá no home broker, ele compre um ticker que pisca na tela, que tem um preço, né, e que basicamente você só precisa mandar o dinheiro e depois você virou sócio daquele negócio, mas na verdade ele não sabe, mas ele virou mais um especulador do que um sócio, e se deu uma capacidade das pessoas físicas, principalmente, a fazer muito mais besteira, né? Então, só para a gente não furar aqui muito tempo, faltam 5 minutinhos, Zé, queria que você falasse 2 coisas aqui para a gente encerrar. Falasse da Dália,
né? Contar um pouco aí das estratégias da casa, né? Como que as pessoas podem ser investidores de vocês, investidores, não aplicadores, né? E depois tem aquela perguntinha final que o Luiz vai fazer aqui. Vai dar uma fechada aí. Legal. Quem quiser conhecer mais, pode entrar no nosso Instagram, Dália Capital. Eu sugiro, quem gostar de ler cartas bem escritas do mercado financeiro sobre esses temas de Estados Unidos, China, dólar, bolsa, ouro, Pax Americana, política, teoria das restrições, se cadastra no nosso site para receber as cartas e conversa com a turma aqui da Nord para conhecer melhor. Seria talvez isso. Legal. Maravilha. Luiz, vamos lá. Última perguntinha. Zé, vamos lá. Você tem que dar uma dica aí, uma recomendação, skin the game, que você acha que faz sentido aí para todo mundo tem que fazer uma vez na vida. Ou que muda a sua vida todo santo dia. Ou que mudou a sua vida todo santo dia. Pô, às vezes eu acho que às vezes o nosso dia a dia acaba sendo muito corrido, né? A gente está multitarefa, a gente mexe no WhatsApp, está assistindo uma live no YouTube, está respondendo e-mail, tudo ao mesmo tempo. E isso é importante. Só que tem coisas que você só percebe quando você desacelera. Então, de tempos em tempos, você desacelerar e tentar olhar o big picture ajuda. Uma coisa que ajuda muito a gente lá na Dália é conversar com pessoas que a gente admira, que seriam uma espécie de mentores, né? Então, toda vez que tu tem uma conversa boa, onde você de fato está ali presente na conversa, é um negócio que agrega. Né? Você pegar a experiência de pessoas que tiveram caminhos diferentes ou que viveram as mesmas coisas que você está vivendo ao longo no passado, ajuda muito. Então, procurar mentores seria um negócio. E mais mentores do mercado financeiro ou de qualquer ciência? De tudo. Se você gostar de futebol. Se você gosta de mercado financeiro e cuidar da sua poupança é um negócio que todo mundo deveria fazer em algum grau. Então, é importante você conhecer pessoas que te ajudem nisso para a sua poupança trabalhar para você ao longo do tempo. Todo mundo precisa cuidar da sua poupança. Agora, se a pessoa gosta de futebol, se a pessoa gosta de história, se a pessoa gosta de política, vale a pena correr atrás, eu acho. Eu tô curioso para saber quem são os mentores do Zé. Porque, assim, vai ficar para ser um mentor do Zé, né, uma pessoa que é tão brilhante, inteligente, assim, quem são as pessoas que você admira? Então, fala aí pra gente. Tô curioso para saber. Quem que te empolga de sentar e ficar ouvindo 2 horas durante bastante tempo? Pô, são muitos. Para citar alguns, o Luiz Stuberger, ele é muito impressionante. Luiz Alves Paz de Barros, a gente teve o privilégio dele ir lá no escritório quando a gente estava começando na Dália. Ele muito generoso, nota 10. Luiz Barsi, muito impressionante ele. Ele, incrível, boa pessoa também, inteligente pra burro, ama a bolsa, respira a bolsa. Mas, assim, tá por todos os lados, porque quando você pega e você assiste um podcast legal, tu tá aprendendo um negócio bacana. Bruno Rude, da Dynamo. Impressionante. Pena que fala menos, né? Infelizmente. Se vocês... Quem sabe um dia. Legal, vamos ver. Se vocês conseguirem trazer ele aqui, esse é um negócio que vale a pena todo mundo assistir. Né? Então, são vários. Dependendo do que você gosta, e não só do seu trabalho, mas da vida, é bom desacelerar e, legal, isso daqui eu vou dedicar 1 hora a prestar atenção nisso. Quanto mais pessoas você encontrar que te ajudem na tua jornada, melhor. Sim, e tem algum lugar que você vai para desacelerar a cabeça também? Porque a nossa cabeça fica o tempo todo, né, naquele...
Tem. Assim, que você gosta de... Vou pro meio do mato fazer um retiro espiritual. Ler o balanço das empresas e ler os relatórios dos bancos no meio da mata. O Luiz fica imaginando aqui as coisas. Assim. É só uma brincadeira. Eu tento fazer meditação, mas é muito difícil. Assim, eu tô tentando há uns 7 anos já, eu continuo tentando, assim, mas é muito difícil. Então... Muito bom. Ó, essa é uma boa dica, então, pro pessoal que gosta. O pessoal não faz ideia do privilégio de a gente poder conversar com essas pessoas, que são as pessoas mais brilhantes do mercado financeiro. Vem aqui, esse conteúdo chega para vocês podem consumir via YouTube, pelo Spotify, enquanto você lava a louça ou quando você corre, enfim, até mesmo no trabalho. Eu pego muito ali os meninos que trabalham diretamente comigo, às vezes eles estão ali trabalhando, fazendo alguma coisa e estão ouvindo algum gestor falar, né? Mas muito legal, Zé, a conversa foi muito boa aqui, passa muito rápido mesmo. Queria agradecer vocês, você, o Irai, que também veio aqui acompanhar, e todo o pessoal da Dália pela disponibilidade. Vamos fazer mais vezes, e queria agradecer o pessoal aí por ter acompanhado. A gente volta a cada 15 dias aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quem vocês gostariam que a gente trouxesse aí também nos próximos episódios. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço e obrigado de novo, Zé. Valeu. Valeu. Um abraço.